Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Mais um domingo do nosso Evangelho. A gente sempre fica muito feliz de ver os rostos e corações amigos comprometidos em toda semana ter esse momento junto com Jesus e com nós. Eu e a Emília, a gente costuma dizer que o Evangelho, ele é da associação, portanto, é um Evangelho de todos nós, que aqui decidimos estar todas as semanas conversando. Boa noite, Denise. Boa noite, Pati. Boa noite, Rita. Boa noite, Fátima. Boa noite, Ana Maria. E o seu Nelson, que eu sei que tá junto com a Ana Maria. Boa noite, Mariana. Boa noite a todo mundo que tá entrando. Antes de eu adicionar a nossa convidada aqui na tela, boa noite, Pati. Olha só, temos uma participante hoje do sul de Minas, Conceição do Rio Verde. Boa noite, Fê. Não sei como é que é o seu nome completo, mas seja bem-vinda. Antes de adicionar a nossa convidada aqui na tela, vou relembrar como funciona o nosso evangelho e em que capítulo a gente vai ler hoje. Já vou começar com o capítulo para que quem queira abrir o evangelho para acompanhar tenha tempo de procurar. A gente está no capítulo 19. O item que a gente vai falar hoje é a fé, mãe da esperança e da caridade. Então é o capítulo 19 que se chama A Fé Transporta Montanhas. O item A Fé, mãe da esperança e da caridade, que é o item 11, de número 11. Então boa noite, Elisa, boa noite, Yara. Vou adicionar a nossa convidada aqui na tela para a gente começar. Segundinhos, que é o tempo que o Instagram leva para adicionar a pessoa na nossa live, e daí a gente já prossegue. Boa noite, Luísa. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Boa Bem-vinda. noite. Fábio, baixa um pouquinho a tua câmera para pegar um pouquinho melhor o teu rosto. Perfeito. Fábio, obrigada por ter topado o nosso convite. Foi um pouco em cima da hora, mas a Fábio sempre de prontidão. Fábio, a gente vai ler o capítulo 19. A fé transporta montanhas, o item A Fé, mãe da esperança e da caridade, que é um item bem bonito, né, Fábio? Lindo. Pessoal, a gente vai fazer uma prece de abertura. Na sequência, a gente vai ler aqui uns pedaços desse item. A gente sempre gosta de lembrar que quando vocês forem replicar o evangelho na casa de vocês, não precisa ler um item inteiro, não precisa ler um capítulo, muito menos. Às vezes é uma frase, já é o suficiente para a gente refletir. Então vamos conforme o ritmo do nosso entendimento. Aqui a gente vai ler e vai conversar um pouquinho o que der para discutir. Na sequência, a gente vai fazer uma prece de encerramento e aí finaliza o nosso evangelho no lar. E a gente sempre deixa, aqui vocês não veem, né? Mas a gente sempre deixa um copinho com água fluidificada do nosso lado, porque a espiritualidade amiga utiliza como um recurso. Aí, ó, a Fábio tá com dela. Vocês também podem agora, nesse momento, deixar essa aguinha aí do lado de vocês, mas a grande proposta é que vocês também realizem num outro dia e outro horário o evangelho na casa de vocês, sozinhos, ou com quem mora com vocês. Boa noite, Dani, Cris, seu França, todo mundo que está entrando. A gente fica muito feliz de ver vocês aqui. Fábio, você faz a prece de abertura para depois eu fazer a leitura, então? Paz. Abençoa-nos, Senhor Jesus, as bênçãos deste instante, numa grande corrente de corações unidos para o aprendizado, para o esclarecimento e para o consolo de nossos corações. Te agradecemos, Jesus, por iniciar a semana sob os auspícios dos teus ensinamentos. Agradecemos aos espíritos amigos, protetores, por nos auxiliarem nessa caminhada. Com a tua paz, Senhor Jesus, iniciamos o nosso Evangelho no lar. Assim seja. Você está sem som, Júlia? Obrigada. Desculpa, eu esqueço, eu boto no mudo e esqueço de voltar, gente. Fábio, vou ler um pedacinho e daí já vamos começar a conversar. O que tu acha? Vamos lendo e conversando, pode ser, pessoal? Então tá. Eu já vou admitir, Fábio, que eu já vou ter uma pergunta para ti logo de saída, tá? Aí na primeira leitura já tem uma pergunta que eu quero te fazer. Aí, ó, Mas, pessoal, pessoal, então já fiquem atentos, porque eu vou jogar a pergunta para vocês. a pergunta não é só para Fábio, bem lembrada. Sempre que a gente faz uma pergunta é para todo mundo que está assistindo. E sempre que vocês comentam, gente, dá mais insumo para a gente conversar e continuar aqui. Então, por favor, comentem. A fé,
mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Sabe, a fé ela tem que ser ativa. Ela não pode, para ser de verdade, para ser proveitosa, para ter alguma utilidade para gente, ela tem que ser ativa. Eu confesso para ti que eu tive dificuldade de pensar como a minha fé é ativa. Hoje em dia eu quero saber se, Fábio, tu ou o pessoal que está ouvindo a gente, dá um exemplo ou como que essa fé pode ser ativa, porque é tão difícil. Eu fiquei nervosa agora, ô Júlia, porque o São Nelson acabou de entrar na nossa conversa. E uma das pessoas que eu mais gosto de ouvir falar sobre fé é o nosso querido amigo São Nelson. Sempre traz as histórias dele, histórias das pessoas dele. Então, assim, o São Nelson está aí ouvindo a gente. Vocês me dão permissão para contar um breve relato de uma história pessoal. A gente sabe que a gente não deve ficar falando de si próprio, né? Mas é que realmente esse tema é muito difícil para mim. Quem me conhece sabe que eu sempre falo que eu não me sinto à altura de falar sobre o tema, porque é um dos mais difíceis que eu acho de entendimento e de vivência em nossas vidas, mas de extrema importância, né? Tanto que Kardec colocou que fé verdadeira é aquela que raciocinada, que pode encarar frente a frente qualquer situação em qualquer época da humanidade. E eu me vi nessa situação, Júlia. Um breve relato, eu nasci numa família espírita. E desde pequena, meus pais me levaram nas atividades da casa espírita e eu sempre gostei. Foi algo que sempre eu quis e não era forçado. Pois bem, muito jovem ainda, já dava aula, ESD, né, na época PBDE, palestra, evangelização, sempre muito empolgada e sempre falando, né? Até que um dia, como acontece com todos nós, à medida que vamos amadurecendo, outros já é bem mais cedo, eu casei, aí quando eu tive meu primeiro filho, ele faleceu, certo? Em momento algum eu duvidei que esse espírito continuaria vivo, da imortalidade, da sequência da vida, da justiça divina, de forma alguma. Mas eu não encontrei aquela fé robusta que aconchegasse o meu coração. Porque eu confesso para vocês que lá no fundo, eu dizia, tá bem, Deus, ok, mas por que que isso aconteceu? Né? Nós espíritas temos a resposta para tudo, mas ali eu comecei a compreender que a resposta não é quando a gente quer. Os acontecimentos difíceis, os desafios virão, e muitos anos depois, ou talvez só lá no mundo espiritual, nós teremos a resposta do porquê daquela dificuldade, daquela problemática. Eu confesso para vocês que a minha fé balançou feio. E outra coisa que acontecia, eu tinha tanta quase raiva, gente, quando as pessoas diziam assim, Deus sabe o que faz, Deus é bom. Eu sabia que Deus é bom e sabe o que faz, mas era o conhecimento, era teoria, porque o meu coração, lá no fundo, gente, não conseguia aceitar isso, porque era uma dor muito grande, né? Uma perda, um não da vida. A vida me deu um não, eu queria ser mãe e veio um não. Pois bem, mas a doutrina espírita serve para isso, para a gente encarar quando a gente se olha para dentro da gente e não vê. Esse é o grande crescimento. Para isso que a gente estuda, para isso que a gente está na casa espírita, a gente tem que ter consciência disso. Porque os problemas, as dores são inerentes a todos nós, em todas as épocas da nossa vida. Porque é um planeta de provas e expiações. Esse conhecimento serve para isso, para a gente ter essa noção. E eu me vi totalmente desnuda, sabe? Como espírita, sem a fé que eu achava que teria numa situação dessa. O que eu percebi daí? Que eu tinha bastante teoria, ótimo, né, o conhecimento, mas eu precisava da vivência. Eu sempre falo para todo mundo que eu acho que eu dei um upgrade de uns 10 anos, assim, de perceber como a minha fé, não vou dizer que eu não tinha mais minúscula frente a esse desafio da vida, né, dessa maternidade que queria e não aconteceu como eu gostaria, né. Aí eu tive que reconhecer
o grande mal de todos nós qual que é? Orgulho ou egoísmo. Eu vi, então, o meu orgulho, que eu me achava, nossa, espírita, palestrante, tal, né, que sabia um monte. E a vida, nos seus processos naturais de resgate, de aprendizado, eu vi que eu não tinha. Mas ok, eu não fui abandonada nem pelos amigos espirituais, nem pelos amigos da casa espírita, nem para minha família, que me acolheu e me deu esse tempo para que eu reconhecesse. Não sei se o termo é falha, é correto, mas era. E eu fui, então, um dia, ok, Deus, obrigada. É duro admitir, mas eu saí daquele pedestal, né, de conhecimento, de cultura espírita e pedi a vida, a Deus, que me mostrasse o caminho de, dali para diante, eu construir a fé verdadeira, robusta essa, mãe da esperança e da caridade. E é uma construção, gente, que não parou, que eu tenho consciência, que ela é para a eternidade fora. Aí vocês vão perguntar, e agora, como é que está a tua fé? Tá indo. Não sei se é um grãozinho de mostarda, mas agora eu já tenho consciência dessa minha, não pequenez, mas no sentido não negativo, de alguém que precisa, que é um estudante da vida, é um espírito de evolução, mas que a fé é super importante. E algo importante que eu aprendi também, que é só na dificuldade que a gente pode avaliar a extensão da nossa fé. Então, a cada novo episódio da minha vida, de perdas, seja perda de entes queridos pela morte ou pelo afastamento de ideais, os nãos que a vida nos dão, que às vezes não precisa ser tão grande, tá, Júlia? Às vezes é o não do cotidiano que a nossa esperança, a nossa caridade, que é filha da fé, balança. Que aí eu volto para a minha conversa com Deus. Deus, me mostra o caminho. Como que eu posso fortalecer a minha fé? Fé em quê? Em quem? Em Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se ele é a inteligência suprema, ele sabe. As suas leis são sábias. Então, eu vejo que para toda a humanidade é o nosso grande desafio ter a saber dessa bondade, justiça e inteligência divina. Porque tem hora que se tu não... Eu vejo assim, eu sou obrigada. Fábio, corre, Fábio. É Deus que vai te conduzir. Dá aquele passo atrás e Deus, como diz Divaldo, a Joana de Ângeles, mergulhar no amor de Deus. E daí encarar. E as coisas vão se solucionando. Não como a gente gostaria, mas se a gente aceita, ela é melhor ainda, da melhor forma. E aí a esperança está sempre presente no nosso coração. Falei demais, né? Desculpa, mas foi um momento difícil, mas que com a doutrina espírita, né, com esse conhecimento, esse autoconhecimento, que é a reforma íntima, eu pude, né, recomeçar esse fio condutor. Sabe, pelos coraçõezinhos que vão saindo aqui da tela, o pessoal gostou do teu relato. Obrigada por compartilhar com a gente. Ô, Fábio, pelo teu relato, o que eu pude entender, né, é que só foi possível você melhorar a sua fé, crescer, alimentar ela, por ter reconhecido que ela não estava legal lá atrás. Doeu, Né? E às vezes... doeu, assim, pro ego, né? Tipo, nossa, olha o orgulho, como que eu, né? Olha só, toda vez que a gente pensa assim, como que eu, ou como podem fazer isso comigo, gente, é o orgulho, né? Mas aí, como eu falei, eu tive o amparo da espiritualidade amiga e dos amigos que me acolheram como era e eu me acolher, eu ser minha própria amiga. E me acolher, ok, é o que eu tenho, vamos adiante. E eu pude recomeçar a minha caminhada e logo em seguida, não muitos meses depois, eu tive outro desafio, né? Mãe novamente, com gravidez de risco, e o neném nasceu prematuro, várias semanas em UTI, mas daí foi diferente. Tinha medo? Tinha. Tinha pavor de tudo de ruim acontecer novamente? Tinha. Mas eu já sabia que, por pequenininha que fosse a minha fé, mas ela estava ali, aquela luzinha. E eu me apeguei, me entreguei, e as coisas foram como deveria ser, né? E deu certo, no sentido de que as coisas deram certo mesmo. Com certeza. E, Fábio, essa é uma proposta do Espiritismo, né? Que a gente se conheça. E o se conhecer, ele é difícil justamente por isso. Não é fácil se conhecer. As virtudes é uma maravilha, né, Fábio?
Conhecer as nossas virtudes é fácil, mas agora o que ainda a gente vacila é difícil. E outra coisa que eu achei legal do teu relato me lembrou o soerguimento de Pedro. Pedro, quando negou Cristo 3 vezes, ele tinha duas opções: se soerguer, levantar, corrigir aquilo que ele percebeu que não tinha sido legal, ou se deixar levar, né? Se deixar abalar por isso. E acho que esses momentos de dores que você comentou, que é o momento que a gente conhece a nossa fé, se a gente conhece e reconhece que não tá legal, essa é a atitude que a gente tem que ter de confiança em Deus. Por mais que seja pequenininho, não tá legal ainda, mas vamos continuar estudando, né, Fábio? Conhecimento ele é importante para essas horas que você comentou, mas tem que ter a boa vontade junto. E acho que, Fábio, o que tu falou que mais me tocou foi assim, lá no fundo do teu coração, tu não sentia. Então, às vezes a gente tem o conhecimento, tem tudo, mas se não tá no nosso coração a fé ainda, ela não vai. E é só a vivência, né, Fábio, que vai Aí a trazer gente isso volta pra para gente. a tua pergunta, né? A fé, para ser proveitosa, ela tem que ser ativa. E ela é ativada nas dificuldades. Claro que tem dificuldades, a gente convive com vários corações na casa espírita, atendimento fraterno, nos trabalhos mediúnicos, ouvindo os relatos daqueles que já estão no mundo espiritual, que são dores profundas, profundas. Né? Mas que aí a gente vê que se tivesse a fé em Deus, em si mesmo, no potencial, hoje nós conversávamos, né? Vós sois luzes. A Júlia fez uma reflexão legal, depois eu gostaria que se fizesse com o pessoal, que essa dor, ela existe, mas ela é aconchegada. Eu acho que um colchão de flores, né, do amor divino. Ô, Fábio, né, e pessoal, esse exercitar a fé, né, que você comentou agora, não precisa ser só nas grandes coisas, né? Acho que você comentou isso antes também. Acho que eu queria reforçar. É no dia a dia, é nas coisas pequenas. A gente não precisa esperar um grande acontecimento, uma grande provação para testar a nossa fé. Mas no dia a dia, silenciar na hora que tem que ser silenciado é uma prova. É um pouquinho a gente está mostrando a nossa fé. A gente não desistir daquele parente que é difícil é outra prova de fé. Por quê? Porque a gente está confiando em Deus. A gente está confiando naquilo que nos foi proposto, que aquilo tem um objetivo. Confiar no outro, né? Ter fé. Aí a esperança. Por isso que a caridade não pode ser sem a esperança e a fé. Como é que seria a caridade? Olhar para o outro de várias formas, né? Você tem que ter a fé. Que Jesus nos via, sempre nos vê assim. Não agora, ele já nos vê o pronto. E vós sois luzes, que você comentou. Vós sois luzes, ele já via a luz que a gente é, né? Então, por isso essa fé. É, esse comentário que a Fábio falou do Vós Sois Luzes, que a gente refletiu antes aqui do Evangelho, na verdade, Fábio, a reflexão não foi minha, tá? A reflexão é de Emmanuel. Emmanuel, ele traz para refletir esse Vós Sois Luzes. Jesus, toda a passagem dele aqui na Terra, ele teve diversas falas. Eu não vou me recordar agora direito, mas assim, quem quiser chegar até Deus, que venha por mim. Diversas falas ele trazia para ele. Ele se colocava como responsável. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Era sempre eu, né, Jesus. A maioria das suas chamadas, falas. A única que ele não fala de si, de chamar a responsabilidade para si, é essa. É a única expressão dele que ele fala: vós, vocês sois luzes, assim como eu sou, né? Ele se comparou a gente com ele neste sentido. Às vezes a gente pensa, Jesus é tão perfeito, está tão longe, não dá. Mas se Jesus falou que a gente é luz, né? E que luz é essa? É a luz da fé, é a luz da caridade, é a luz da esperança, é aquilo que a gente já tem de bom dentro da gente. Pequenininho, né, Fábio? Bem pequenininho, mas já pode ir crescendo. E a gente, Tem eu uma tenho. Ai, desculpa. Não, eu Pode só ia dizer falar. que tem uma frase que eu nem sei se é de alguém, ou se eu tô acostumada a ouvir, mas se a gente não consegue dar 2 passos adiante no momento que a gente tá, porque tá difícil, que a gente pise 1 milímetrozinho para frente, que a gente dê meio passo, mas que a gente avance. Se não dá para dar 2 passos, que seja um, que seja meio. Então, acho que a fé é isso, né, Fábio? É continuar dando passo para frente, independente da dificuldade, reconhecendo que ainda não tá legal, que ainda tem que melhorar e aí exercitar nessas pequenas coisas do dia a dia. E assim, né, Ju, às vezes tá tão difícil, pelo menos para mim, tem uma música espírita, na verdade, da infância espírita, né?
que é fé de um grãozinho de mostarda. É no coração que se guarda. Eu sempre, quando vocês falam de fé, eu coloco. E às vezes, gente, é a minha oração. Como eu tenho afinidade, como eu vivi boas coisas na evangelização infantil, criei minhas filhas cantando essa música, mas ela adentrou no meu coração, mesmo que ela seja pequena, né? Mas é no coração que se guarda. Antes eu guardava na mente, no intelecto. Agora, né, ela é alimentada, tem que ter uma conexão entre a nossa mente e o nosso coração, entre o crer, o conhecimento e o coração, que é a vivência, é a transmutação das nossas emoções. Mas continua sendo difícil esse texto ainda. Muito. É muito difícil, gente. Todos. E o último parágrafo é um dos poucos que eu decorei do Evangelho, porque ele salva um monte, gente. Ele alimenta a minha fé, teoricamente, na hora que eu preciso também. Depois, eu acho que a Ju vai comentar. Eu já chego nele, Fábio. Eu só queria ler os comentários do pessoal. O Aurélio, ele deixou um comentário aqui mais cedo, dizendo assim, ó: a fé sem obras é morta. Pelas nossas obras externamos a nossa fé, bem como onde a temos depositado. Logo em seguida, ele falou assim, ó: exercitamos nossa fé na caridade, na paciência, na resiliência e tantas outras possibilidades que nos apresentam em nosso dia a dia. A Lili também agradeceu você ter compartilhado a tua experiência. O Pedro Paulo deixou um abraço para essa dupla. Um abraço, Pedro. A Fátima comentou que cultivar a fé diária nas pequenas coisas, para que a gente possa se preparar para aquele momento desolador, a gente vai estar com ela muito mais fortalecida em nossos corações. E o Aurélio comentou também, para finalizar, entre aspas, a luz do mundo e o sal da terra. Iluminamos e damos o sabor, ou pelo menos deveríamos fazer isso, né, Aurélio? E o seu França acabou de comentar, acabou de subir aqui a telinha, que ele disse que acredita que a fé ativa é confiança no Pai. Quando temos confiança, criamos condições para enfrentar as vicissitudes. Isso é importante, Júlia. Nós temos que dar condições para a vida, porque a gente acaba criando obstáculos ou se fechando na casa escura da negação, da revolta, né? Por que Deus fez isso? A gente acredita em Deus, ama Deus, mas na primeira contrariedade a gente já questiona Deus, achando que Ele está punindo, que Ele não sabe o que está fazendo, que não é bem assim. Então nós temos que criar as condições para que, né, a vida, as leis divinas ajam sobre nós. E quando a gente fala que Deus é justo, né, a gente vive sobre a justiça, lei de ação e reação, a gente não pode esquecer que Ele é misericordioso. Ele não quer a nossa falha, o nosso insucesso. Ele quer que a gente dê certo, né? Por isso que os nossos equívocos, resgates são em parcelas, são minorados, porque senão a gente não ia dar conta do recado, né? Então a gente tem que dar condições. E se dar condições me lembrou uma leitura que eu fiz no Evangelho, não esse aqui, o Evangelho que a gente faz lá em casa, de criar condição também, Fábio, para receber ajuda. Nesse momento difícil, a gente tem que testar a nossa fé, tá bom? Mas se a gente tem esse pouquinho de fé, essa confiança, a gente não se revolta, a gente não se desespera. E quando a gente não se revolta, não se desespera, a gente cria condição com a nossa fé para receber ajuda. Porque a ajuda, ela tá sempre ao nosso redor, né, Fábio? A gente, querendo ou não, ela tá ali. Os espíritos amigos, eles estão dispostos a nos apoiar, só que a gente tem que também estar em condições para receber essa ajuda. Isso aí é uma questão até que a ciência espírita nos explica, porque são energias, pensamento, emoção, ele não é algo abstrato. Emana de nós e entra em contato com o que nos circunda e quem nos circunda. Então, criar condições é uma coisa palpável. Na física do espírito, não sei se está certa essa minha expressão, né? Ela age dessa forma. Fábio, eu prometi que eu ia ler ali o último parágrafo, eu já vou chegar nele, eu prometo. Mas, Fábio, tu comentou da fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Deixa eu compartilhar com vocês um texto que eu li de Emmanuel também, gente. Eu brinco que eu trago muito Emmanuel porque eu gosto, eu de fato gosto, mas é que Emmanuel trouxe muitos comentários acerca dessas passagens, dessas falas de Jesus, por isso que se encontra muito Emmanuel.
mas eu vou até ler um pouquinho aqui do lado. Ele diz assim, tá? Jesus disse, né? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Aí Emmanuel, ele vai refletir que um grão de mostarda é pequenininho, né, Fábio? Ele é bem pequenininho. Se tu joga ele na terra, na plantação, ele vai até desaparecer ali na terra. Tu não acha mais aquele grão, ele fica submerso, desaparece, como se ele fosse inútil ou desprezível. Mas, na verdade, o grão ele não se torna inútil e ele não fica parado, ele não fica inerte. Por mais que ele pareça abandonado ali na terra, ele continua, ele confia nas leis da matéria que regem ali o solo, a água, a chuva, o vento, e olha como Emmanuel coloca, na obediência construtiva, desvencilha-se dos envoltórios inferiores que o encarceram. Então, o grão de mostarda vai se desvencilhando do envoltório físico ali dele, na terra, vai produzindo, vai sendo obediente e disso ele nasce para produzir. E melhor ainda, ele não produz só para ele produz para benefício dos outros. Eu achei tão legal, Fábio. Lindo. Olha só, se a nossa fé for pequenininha assim, mas for obediente, for construtivo, se a gente buscar se desvencilhar daquelas imperfeições e produzir para nós e para os outros, é só isso que Jesus quer, né, Fábio? É tão fácil. Só É uma ser coisa igual ao que grãozinho de eu mostarda. falo para mim, para os amigos, quando o negócio está difícil, gente, no máximo a gente tem boa vontade. Então vamos investir nessa nossa boa vontade e partir para a luta. E sabe, Júlia, vou confessar para vocês, amigos, quando a minha fé começa a balançar, eu lembro desse grão de mostarda. E eu amei saber que a árvore da mostarda, ela não é muito alta. É um pouco mais que um arbusto, mas que ela produz alimento e dá aconchego a vários casas para passarinho, para fazer o seu ninhozinho. Então, a gente já pode, mesmo sendo pequenininho, já dar abrigo a outros corações, compartilhar um pouquinho. Não vamos querer ser uma sequoia, né? Não vamos querer ser uma árvore imensa na nossa fé. Um dia a gente chega lá. Porque a gente tem pessoas que convivem conosco, que têm uma fé robusta, valorosa. E que bom, porque a gente sabe, ó, se ele conseguiu, eu vou chegar lá. E olha que bom, né? São os que estão à nossa frente nos falando, venham que vocês conseguem também. E para ler o último parágrafo, eu esqueci da enquete, gente. Desculpem, eu gosto de falar enquete no início. Eu e a Fábio, a gente se empolgou aqui no papo, mas a gente fez uma enquete aqui perguntando por que a fé, né? Porque, na verdade, do título aqui do capítulo é por que a fé é a mãe da esperança e da caridade. E a gente teve algumas respostas. Teve uma que eu achei muito legal, é que se a gente não acredita na lei maior, que é esse amor, essa fé, por que a gente teria esperança? Por que a gente seria caridoso se a gente não tem fé em Deus? Fé nesse amor divino. A outra é que a fé é a vontade direcionada para o bem. Por isso que está tão relacionado com a esperança e com a caridade. Outra resposta nos diz que é a certeza de que a vontade do Pai é o bem para nós. E a outra é que a fé nos faz pensar na vida futura. Por isso que ela é a mãe da esperança e da caridade. Então, obrigada aos amigos que responderam. De novo, convido vocês a participarem dessas enquetes, porque elas nos ajudam aqui na hora de falar, de preparar o conteúdo. E também porque ela é feita com muito carinho pela nossa amiga Carla. Todo domingo ela pensa com muito carinho nessas enquetes, então a participação de vocês é muito bacana. Agora sim, Fábio, vamos lá para o último parágrafo, gente. A gente leu o primeiro e vamos para o último agora. Foi o último que a Fábio falou que foi o único, Fábio, que tu decorou, assim, que no momento tu recorre a ele. É esse? Então tá. Eu vou ler aqui pra gente. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amais a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José
Espírito Protetor 1862. Agora eu fiquei curiosa, Fábio. Por que esse? Me conta. Por que justamente esse? Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Isso é a doutrina espírita. E eu lembrei do seu Nelson que ele sempre fala: eu não creio, eu sei. Então eu não creio em Deus, eu sei. Crede em suas promessas, mas sabeis por que crer nela. É isso que Kardec falou, que ia encarar qualquer situação. Eu sei que Deus é justo e bom e misericordioso. Eu sei que Deus me ama. Aí a fé vai ficando robusta. E crede e esperai, que às vezes não é na hora e do jeito que a gente quer, sem jamais fraquejar, gente. Não vamos dar espaço, não vamos deixar o passarinho fazer ninho na nossa cabeça do desânimo, do titubear, de dar ouvidos a falsas ideias sutis, às vezes, que adentram até no meio espírito para nos fazer balançar discussões, dissensões. Não, gente. Foco para onde a gente já sabe para onde é que quer ir. É a construção do reino de Deus dentro de nós. Então, foco nisso. A gente já sabe o que é bom e o que não é, né, Fábio? A gente tenta se enganar às vezes, mas a gente sabe o que é verdadeiramente bom e o que não é. Então vamos escutar, vamos olhar, vamos nos relacionar e emitir também, transmitir aquilo que é bom, porque esse é o caminho. Ô, Fábio, eu não sei se a minha leitura, a interpretação que eu fiz está correta, mas vou compartilhar com vocês ali a última frase. Os milagres são obras da fé, né? Milagres da forma como a gente está acostumado a chamar, não existem. A doutrina espírita já nos trouxe, Kardec fala muito sabiamente que é um motivo, tem a causa e o efeito, não são milagres, né? Não como a gente está acostumado a falar. Se os milagres são obras da fé, os milagres nada mais são a gente sabendo e acreditando nas leis divinas. Quando a gente o saber, né, Fábio, lá no coração, que você trouxe lá do início. Quando a gente souber das leis divinas, como elas são, que é uma lei só, na verdade, os milagres eles vão acontecer. Porque é tudo ação da nossa fé e da nossa crença em Deus e na sua bondade. Eu não sei se é isso que está querendo dizer ali, mas foi a interpretação que eu fiz. Os milagres são obras da fé e todo mundo quer milagre, né? E quantos Então, milagres a gente já fez na nossa vida e nem a percebeu? Por isso que a gente também tem que voltar para trás com o olhar, que a gente vai encontrar os pequenos e os grandes milagres no nosso cotidiano. com certeza, Fábio. Às vezes a gente nem dá bola para esse milagre que aconteceu, às vezes evitou algo, evitou duas pessoas se afastarem, fez com que duas pessoas continuassem juntas por não ter desistido uma da outra. Isso é fé, isso foi um milagre, isso é nas coisas pequenininhas. Fábio, a gente não conversou sobre isso, mas diz aí pra gente uma atividade para a semana, então, da nossa fé. Que a gente, o Carlos Aldir está aqui, ele está assistindo o Evangelho. O seu Carlos que ensinou a gente a ter a tarefinha, né, Fábio? O que será, pessoal, que a gente pode para essa próxima semana, até o nosso próximo Evangelho, exercitar como uma tarefa sobre a fé? Dá o passinho atrás e se entregar a Deus. Que é difícil, a gente não tem, a gente quer estar no controle, dar aquele passo e deixar que este amor divino adentre a nós. Eu procuro bastante fazer esse exercício, não só na hora da dificuldade, mas diariamente. Eu não sou nada sem Deus, gente. A gente não é nada. Né? Nós precisamos ter essa certeza, essa comunhão. Como Jesus falou, né? Eu e o Pai somos uno. E nós nos interpretamos errado, achando que era mesmo indivíduo, né? Mas era uno porque a lei divina, Deus já estava em Jesus. E assim seremos nós um dia. Gostei da tarefinha, difícil, parece ser simples, mas não é, né? Vamos dar esse passinho atrás, então, e entregar nosso coração a Deus. Essa é a tarefa da semana. Gente, domingo que vem a gente vai ver se vocês conseguiram exercitar essa tarefinha. Fábio, queres comentar mais alguma coisa para a gente encerrar? Então, agradecer o convite, agradecer a todos os corações que vibraram conosco e tenham fé que isso não fica circunscrito só às 27 pessoas que estão aqui conosco, se projeta além do mundo físico, levando a muitos corações ligados ao nosso nesse momento, encarnados e desencarnados, essa esperança
que o mundo está tão precisando, gente. E a gente pode oferecer porque a gente já tem Deus e Jesus, a luz da doutrina espírita. Não vamos... olha, isso é muito valioso. Nós temos que aprender a valorizar isso. E para finalizar bem rapidinho, eu queria deixar um beijo pro Denis, que está aqui assistindo a gente lá de Monte Carlo, um coração muito querido, Denis. Um beijo, muito bom ter te visto aqui. Obrigada, Fernanda, Paty, seu França, Lília, Mariana, todo mundo que está deixando um comentário aqui, agradecendo, a gratidão é nossa por vocês estarem participando e vibrando aqui conosco. Vou fazer um convite ao vivo à dona Lili, né? A dona Lili podia dar uma conversada com vocês no Evangelho. O que você acha, Júlia? Me aguarde, dona Lili, me aguarde que o convite vai chegar no seu WhatsApp em breve, então. Combinadíssimo, gostei, Fábio. Pessoal, vou convidar vocês para se manter nessa vibração, pensando em Deus, na nossa fé, pequenininha em Jesus, para a gente fazer a prece de encerramento. Vamos agradecer, então, ao nosso conhecimento, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que já nos compreendem, aqueles que já nos amam, mas, sobretudo, vamos agradecer aqueles a quem precisam de socorro, de amparo e de entendimento. Que as bênçãos dessa noite recaiam sobre estes corações, que por alguns momentos se sentem afastados de Jesus, mas que em breve voltarão para o seu caminho. Agradecemos nosso lar, nossa família e a presença dos espíritos amigos em nossos lares e em nossas vidas. Que assim seja. Boa noite. Obrigada. Fábio, obrigada, pessoal. Boa noite, dona Olga, dona Lucimar, Preta. Beijo, fiquem com Deus e até domingo que vem. Tchau, tchau.